Sou o Diácono Alberto. Estaremos agora ministrando a nossa escola bíblica online, Semeando Vidas, falando um pouquinho da vida do apóstolo Paulo e de suas epístolas, ou seja, suas cartas, ou as cartas paulinas. E falaremos especificamente nesta noite sobre a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, ou seja, uma carta soteriológica, tá? E o que seria uma carta soteriológica? A soteriologia, queridos, é o estudo da salvação humana. E a soteriologia no cristianismo, ela estuda como o evangelho de poder e os ensinamentos de Jesus e a fé em Jesus, ela separa do mundo e das práticas mundanas as pessoas que antes estariam condenadas pelo pecado, estariam condenados à morte. Mas, através de Jesus, ele nos reconciliou com Deus, ou nos reconcilia, tá? E anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, tal qual os apóstolos e outros também seguidores de Cristo, o apóstolo Paulo, ele viaja pelo mundo pregando o evangelho e auxiliando na formação das igrejas e do cristianismo. E esta carta aos Romanos, e depois de passar um tempo na Macedônia e em Éfeso, o apóstolo Paulo ele envia lá de Corinto uma carta para os romanos, E esta carta ela é uma exposição, da doutrina cristã em sua total plenitude, de modo que ele encerra questões que abalavam aquela comunidade, porque era uma comunidade formada por pagãos cristãos, e judeus cristãos, ou seja, gentios e judeus, E, ao contrário das outras cartas, ele não se preocupou com algum engano e até mesmo a respeito da igreja, em refutar os judeus, tá? Das doutrinas que os judeus tinham em mente, ou seja, a lei, E o apóstolo Paulo, ele passa a doutrina correta para a comunidade que estava ali em Roma, E assim, o apóstolo Paulo, depois de escrever algumas igrejas que ainda estavam em formação, ele envia aos romanos um texto já bem amadurecido, com uma compreensão ainda maior do que seria o evangelho de Cristo, ou seja, as boas novas, para consolidar a autoridade da igreja com a ação de seus apóstolos e para terminar discussões que existiam de natureza teológica e doutrinal. E essa carta, ela fala no texto sobre o conteúdo do evangelho, queridos, Porque, inicialmente, a carta, ela fala da necessidade da justiça para o homem, pois é grande, naquele tempo, a injustiça que há no mundo. E ela é trazida pelos homens que não seguem a lei, Os justos, eles alcançarão justiça, que foi trazida através de Jesus Cristo e pela fé que lhes será, concedida. E depois ela vai falando sobre o pecado de Israel e conclama os cristãos a viverem uma vida de culto, espiritual, vivendo conforme a lei e os ensinamentos de Jesus. Ao fim, o apóstolo Paulo prega nessa carta aos Romanos que os cristãos, com sua fé, eles deveriam acolher também os pagãos
e sendo forte por eles, ao invés de simplesmente julgá-los, né? Como vimos bastante acontecer até mesmo nos dias de hoje. Queremos julgar aquele que é ímpio, aquele que não segue os caminhos de Jesus, né? Porque, queridos, sem fé não há justiça, né? E nós hoje vamos entender um pouco, né, dessa mensagem que o apóstolo Paulo estava enviando aos romanos, né, no capítulo de número 1, tá? O capítulo 1, nós vamos debater sobre esses 32 versículos existentes na palavra do Senhor, ou seja, nessa carta aos romanos, né? Que, a princípio, no capítulo de número 1, né, ele fala sobre a pecaminosidade do homem, ou seja, o pecado do homem. Porque nesta carta o apóstolo Paulo, né, ele confronta o pecado. Ele explica como o perdão é possível por meio da fé em Cristo. E Paulo também, queridos, ele falou acerca do que os cristãos eles experimentam em sua vida quando praticam, né, a nova fé. Quando eles começam a entender que Jesus é Salvador, tudo muda. Porque neste capítulo de 1 Romanos, né, aprendemos a importância da fé para vivermos segundo os preceitos bíblicos já do cristianismo, né? E vemos que sem fé não existe esperança em nossas vidas. Se não tivermos fé, não temos mais esperança. E o apóstolo Paulo, ele começa essa carta aos Romanos fazendo um prefácio, né? Ou seja, uma introdução e uma saudação, que diz assim, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Ou seja, ele diz que nós também somos chamados, né? A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, e ele faz essa saudação, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E nesse capítulo é bem interessante nós frisarmos que o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta à igreja cristã de Roma, nem ele, né, e nem outros líderes da igreja, como Tiago e Pedro, eles tinham estado, né, anteriormente nessa cidade. É provável até que a igreja, essa igreja que agora estava, né, manifestando o poder de Jesus em Roma, ela tenha sido criada lá quando eles estiveram lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Isso mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 10, tá? Que é um texto bastante conhecido, Atos 2:10, que diz assim, né, que ali estavam reunidos várias pessoas, inclusive da Frígia, Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Ou seja, os prosélitos são aqueles que estavam sendo convertidos ao judaísmo, né? Então, o apóstolo Paulo, ele quando escreve, ele ainda não tinha ido lá, né?
Ou então se comenta também que a igreja foi fundada por viajantes que tinham ouvido as palavras de Jesus, né, as boas novas, em outros lugares e depois levado a Roma, como é o caso de Priscila e Áquila, que são mencionados lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 2, e também na carta aos Romanos, né, no capítulo 16, do versículo 3 ao 5, que menciona também esse casal, Priscila e Áquila, né? E Paulo escreveu a carta aos Romanos, querido, durante seu ministério em Corinto. E após a sua viagem missionária, pouco antes dele retornar a Jerusalém, tá? A fim de encorajar os irmãos, né, em Cristo e revelar seu desejo de algum dia ir até Roma vê-los. O que aconteceria após 3 anos, porque a igreja de Roma ela não tinha texto algum, né, do Novo Testamento. E tendo em vista que os evangelhos ainda não tinham, né, a aplicação doutrinária que conhecemos nos dias de hoje, né, aquela carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela pode ter sido o primeiro texto de literatura, né, cristã a ser visto pelos cristãos romanos, né, que também foi escrita tanto para judeus, né, quanto para gentios. E a carta aos Romanos, ela possui uma apresentação sistemática da fé cristã, né? Porque Paulo, né, ele era um zeloso judeu que perseguia os cristãos. E ele tornou-se um crente em Jesus, porque Deus o usou para divulgar as boas novas pelo mundo. Embora ele estivesse na prisão, né, Paulo também pregou o evangelho em Roma, e talvez até mesmo para o próprio César, tá? Porque Paulo, ele humildemente, segundo escrito na carta, no versículo de número 1, né, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz que ele foi chamado para apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Tá? Então essa era a missão do apóstolo Paulo, de levar o evangelho, né? E a carta aos Romanos, ela bem declara isso, né? Porque a humildade do apóstolo Paulo, que se diz servo de Jesus Cristo e apóstolo, aquele que foi enviado por outro, ou seja, ele foi enviado pelo próprio Cristo. Ele se diz também um cidadão romano, né? E naquela época, queridos, era inimaginável, vamos colocar esse termo, um cidadão romano, que era a elite, se tornar servo. Mas o apóstolo Paulo, ele preferiu depender e obedecer completamente ao seu amado mestre. Jesus, mesmo não tendo andado com Jesus, não tendo convivido com Jesus, mas ele o amava porque ele teve um encontro com Jesus, né? E qual é a sua atitude hoje em relação a Cristo? Né? Qual a nossa atitude relativa a Cristo? O apóstolo Paulo não o conheceu, não andou com ele, mas o amava, a ponto de deixar tudo para pregar as boas novas, para pregar o evangelho de Cristo, né? E a nossa disposição de servir e obedecer a Jesus Cristo faz com que nós sejamos úteis, tá? Nós temos que ser úteis, servos, né? E ele pode usar a gente em trabalhos bastante importantes, né? Porque quando, né, nós nos decidimos
a seguir Jesus, a servir ao Evangelho de Cristo, Cristo vai sempre nos usar, irmão. Isso é fato, tá? Cristo não chama preguiçosos, chama aqueles que realmente querem trabalhar na obra do Senhor, né? Porque algumas profecias sobre as boas novas, elas são encontradas lá no Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, tá? Que diz assim, ó. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Tá? Isso aí é uma promessa feita a Abraão e que perdura até os dias de hoje, nos dias de Jesus. Tá? Porque todas as famílias da terra serão abençoadas por conta de Jesus. Tá? Tem os Salmos de número 16, 10 também, que fala sobre as profecias que já vinham falando de Jesus. Zacarias, Malaquias 4, do 1 ao 10, que também diz, fala sobre os dias da fornalha, né? E todos os arrogantes, todos serão como palha. Tá? Ele fala de juízo em Malaquias. Tá? E Paulo, o apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, no versículo de número 1, né? No capítulo de número 1, no versículo de 3 e 4, o apóstolo Paulo, ele afirmou que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E também que Jesus é o Messias prometido, não o que virá ainda. Tem muitas crenças que não acham que o Messias virá. Não, mas o apóstolo Paulo era um judeu, né, zeloso, ou seja, um zelote, né, e ele cria plenamente que Jesus era o Messias. E ele afirma isso na sua carta, dizendo que o Messias prometido, né? E o Senhor, o Cristo ressurreto. E Paulo citou Jesus como descendente do rei Davi, ou seja, ele caracterizou a profecia que existia, né? Que da casa de Davi surgiria o Messias, né? E para enfatizar, ele deu o cumprimento, né, das profecias lá do Antigo Testamento, que anunciavam isso, que seria da linhagem davídica, tá? E com essa declaração de fé, o apóstolo Paulo, queridos, ele demonstrou o seu conhecimento nas Escrituras e a sua concordância com os ensinamentos dos apóstolos de Jesus, né? Porque Paulo, a priori, ele não andava com Jesus, então ele se tornou um apóstolo. Não foi criado apóstolo por Jesus, né? Porque no versículo 3, do 3 ao 5, Paulo apresenta um resumo das boas novas sobre Jesus Cristo. Fez-se homem por meio de sua encarnação, descendia do rei Davi, e morreu e ressuscitou dos mortos. E abriu as portas para que a graça e a bondade de Deus elas fossem derramadas sobre nós. E a carta aos Romanos, ela trata desses temas, tá? E no versículo de número 5 e 6, ele trata ali, né? Vamos recapitular o versículo de número 5 e 6, diz assim, ó. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, tá? Entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, ou seja, o apóstolo Paulo ele estava pregando
que nós deveríamos nos entregar a Jesus, porque os cristãos, eles têm ao mesmo tempo um privilégio e uma grande responsabilidade, porque o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, eles receberam de Cristo o privilégio de terem sido chamados por Deus, mas também eles receberam a autoridade e a responsabilidade de partilhar com os outros aquilo que Deus já havia feito, tá? E Deus, ele bondosamente, ele perdoa nossos pecados. Quando cremos, né, em Jesus como nosso Salvador e Senhor, queridos. Quando nós cremos que Jesus é Senhor de nossas vidas, nossos pecados, por maior que seja, né, eles são perdoados, né? E porque recebemos o perdão de Deus e estamos nos comprometendo a dar início a uma nova vida, tá? Quando nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos nossa vida a Jesus, é isso que o apóstolo Paulo está falando ali, da graça, tá? Quando entregamos a nossa vida a Jesus, nossos pecados são perdoados. E o apóstolo Paulo, ele faz questão de frisar logo nesse primeiro capítulo, nesse primeiro versículo, a importância, né, da pecaminosidade do homem. E ele explica o que é o pecado, tá? Ele diz o que é o pecado. Porque ao recebermos o perdão de Deus, né, temos que nos comprometer a dar início a uma nova vida. Não podemos continuar na prática do pecado, né? E o apóstolo Paulo ali, ele inclui a nossa responsabilidade, tá? E Deus pode ou não chamá-lo para fazer missões no exterior também. É isso que ele também nos chama. E ele chama todos os cristãos, né? Como ele diz ali, que também nos chamou, ele chama todos os cristãos para serem embaixadores de Cristo e para testemunharmos a mudança que Cristo realizou e continua realizando na vida de cada um de nós, queridos. Tá? Essa é a finalidade desse ensino do apóstolo Paulo no capítulo 1, no versículo de número 5 e 6. Já no versículo de número 6 e 7, o apóstolo Paulo, tá? Ele disse que aqueles que se tornam cristãos, eles foram convidados por Jesus, né, a pertencer à família de Deus e tornar-se povo escolhido, povo de Deus. E que maravilhosa descrição, né, do que significa ser um cristão. Ao renascer na família de Deus, temos o maior amor e a maior herança, tá? Em Cristo Jesus. E em gratidão a tudo que Deus fez por nós, nós devemos nos esforçar para ser seu santo povo, queridos. Porque o apóstolo Paulo, ele demonstrou o seu amor pelos cristãos romanos ao revelar-lhes o amor de Deus, expressar sua gratidão e fazer orações por eles, tá? E para ter alguma influência sobre a vida das pessoas, você precisa também, primeiro, amá-las, tá? E acreditar nelas. Porque a paixão de Paulo por ensinar essas pessoas, ela começou com seu amor por cada uma delas, tá? Agradeça, queridos, a Deus por seus irmãos e irmãs em Cristo e faça com que eles saibam quão profundamente você se preocupa com eles. Tá? Diariamente você demonstra o seu amor.
através de carinho, de mensagem, de palavras, né? Porque Roma, ela era a capital do Império Romano, né? E esse império ele se estendia por quase toda a Europa e também para o norte da África e o Oriente, né? E na época do Novo Testamento, a cidade de Roma, ela estava na idade do ouro. A cidade ela era opulenta e ela possuía uma vasta literatura e também ela tinha muitas obras de arte importantes, né? Porque Roma era um centro cultural, mas moralmente era decadente. Era decadente. E os romanos, eles cultuavam muitos deuses, e deuses pagãos, né? E alguns imperadores também eram idolatrados. Em total contraste, né, com os romanos, estavam ali na mesma cidade os seguidores de Cristo, que eles criam em um único Deus e viviam de acordo com elevados padrões morais, tá? Porque os romanos, eles depositavam a confiança em seu poderio militar. Era uma potência, irmão. Era os Estados Unidos do tempo moderno, né? Muitos eram ingenuamente pragmáticos e acreditavam que qualquer meio usado para atingir o objetivo desejado era bom, tá? E para os romanos, nada funcionava melhor que a força física. Eles criam, como a Bíblia diz, né? Uns confiam em carro, outros em cavalo, né? Eles confiavam nos seus carros, nos seus cavalos, nas suas armaduras, tá? Mas nós, o povo de Cristo, confiamos o quê? No nome do Senhor, tá? E os romanos, eles tinham uma estrutura militar para protegê-los. Eles contavam com isso. Contavam com a estrutura militar. Mas, diferentemente dos romanos, nós, os cristãos, né, precisamos lembrar em todos os momentos que Deus é a única e permanente fonte de segurança e salvação. Porque Ele é o Pai, tá? E se Deus não guardar a fortaleza, em vão vigia a sentinela, né? E no versículo de número 8, né? O apóstolo Paulo já começa, no capítulo de número 1 ao 7, o apóstolo Paulo, ele faz a introdução e fala da pecaminosidade do homem. Já no capítulo de número 8 em diante, né, o apóstolo Paulo, do 8 ao 15, tá? O apóstolo Paulo já vem tratando de um outro assunto na carta aos Romanos, tá? Primeira parte do 1 ao 7 ele tratou da pecaminosidade, já do número 8 ao 15 ele já começa a falar sobre a fé dos romanos, né? E como ele gostaria de vê-los, né? Ou anela vê-los, né? Ir até Roma, né? E ele diz assim, no capítulo de número 1, versículo de número 8, primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem eu sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Ou seja, ele está falando que fazia, né? Sempre estava orando e falando dos irmãos que estavam em Roma.
pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver, Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E ele finaliza essa parte, esse assunto, falando de fé e a vontade de ir até os romanos, dizendo assim no versículo de número 15: e assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Ele queria muito estar em Roma para falar da fé, Porque a fé, o que vem ser? A fé, queridos, ela é uma palavra muito significativa. Ela implica fidelidade a Deus, mencionada lá em Mateus 24, 25, e confiança absoluta nele, como aquela demonstrada pelas pessoas que iam a Jesus à procura de uma cura. Fé, ela pode ser definida positivamente como uma esperança segura, inabalável, ou negativamente, como uma crença, infecunda, que nos redunda em boas obras, dita por Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Mas o que Paulo quis dizer quando falou de fé salvadora em Romanos? O que será que ele quis dizer sobre isso? Quando ele fala sobre essa fé salvadora, O apóstolo Paulo, querido, ele relacionou a fé à salvação. E não é necessário praticar boas obras para alcançar a salvação. Se fosse, esta seria um feito humano. E Paulo ele deixou bem claro nesta carta que as obras não nos podem salvar. Tá lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. É a graça de Deus e não a nossa fé que nos salva. Em sua misericórdia, ao nos salvar, Deus nos concede esta fé, a fim de que tenhamos um relacionamento com seu Filho, que nos ajuda a ser como Ele é, como Jesus. E é por meio da fé que nós recebemos, do próprio Deus. Com esta fé, nós passamos outrora da morte para a vida, porque estávamos condenados à morte. Mas agora nós temos vida, através da fé. Porque mesmo lá na época do Antigo Testamento, a graça, e não as obras, era a base da salvação, como está assim assinalado em Hebreus. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Deus queria que seu povo enxergasse muito além do sacrifício dos animais. Porém, queridos,
Muitas vezes o povo ele colocava a sua confiança, né? O povo ele colocava a sua confiança nos sacrifícios, né? Apenas no cumprimento das formalidades da lei, tá? Fazia esse sacrifício que era prescrito na lei. Eu vou lá, vou entregar um cabrito, o sacerdote ele vai botar a mão na minha cabeça, passar a mão para a cabeça do animal e vai sacrificá-lo, né? Então essa era a prática, né? Mas quando Jesus ele triunfou sobre a morte, ele eliminou todas as acusações que nos eram contrárias e abriu-nos o caminho para o Pai. E por ser misericordioso, Deus ele nos concede a fé, esta fé salvadora. Como seria trágico se transformássemos a nossa fé em uma obra e tentássemos desenvolvê-la por nossa conta. Nunca poderíamos chegar até Deus por meio da minha fé humana, né? Pela minha fé humana, eu vou ali no bicheiro, vou ganhar no bicho. Essa é a fé humana. Não seríamos salvos, porque a nossa fé humana só nos mostra coisas que nós queremos adquirir ou alcançar, né? Assim como o povo do Antigo Testamento, queridos, também não o poderia por meio de seus sacrifícios de animais serem salvos, assim nós também devemos aceitar a bondade, né? Ou seja, a bondosa oferta de Deus, com ações de graças, e permitir que Ele plante a semente da fé dentro de nós, né? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Por isso nós temos cada vez mais que crescer na fé, né? Porque no versículo de número 16 em diante, o assunto da epístola é justamente a fé que devemos praticar. Porque o apóstolo Paulo ele fala assim, no versículo de número 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé, tá? E essa é que o apóstolo Paulo comenta nesse versículo, né? Que não se envergonha. Ele não se envergonhava, porque ele pregava sobre as boas novas, querido. Ele pregava a respeito de Cristo e a sua mensagem de salvação. Essa é a tônica da carta aos Romanos, tá? Mostrar para aquele povo uma mensagem de salvação que tem poder de transformar as vidas e é destinada a todos nós, sem exceção. Quando você se sentir constrangido, lembre-se do significado de boas novas, amado. Lembre-se do significado das boas novas. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E fixe a sua atenção somente em Deus e naquilo que Ele está fazendo na sua vida e na minha. Não é uma inaptidão, né? Você não deve sentir vergonha de chegar e anunciar o Evangelho, tá? Anuncie o Evangelho na padaria, no Uber, no VLT, no trem, onde você for, anuncie o Evangelho, porque é isso que o apóstolo Paulo estava fazendo, anunciando o Evangelho, tá?
E nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós iremos comentar os outros 16 versículos do capítulo 1. Eu já oro por você, pela sua vida, que Deus te guarde, te proteja, te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Shalom.